No momento, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de coração, de sentimento, de atitudes. Entende? Que muitas das vezes é muito mais fácil a gente fazer isso aqui, ó. Fechar os olhos para a situação. A dor dela não pode ser a minha, porque deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Esse é o nosso julgamento. Mas quando diante do Senhor aceitamos o mandamento dele em amor e aceitamos que ele é o próprio amor, fica muito mais fácil. Porque a dor da Jane precisa ser a minha. A dor da Miriam precisa ser a minha. É muito mais fácil e se torna muito mais leve, porque é prazeroso isso. É muito prazeroso quando você... Alguém aqui já sentiu essa sensação gostosa de ajudar alguém e falar assim, poxa, tipo, nem me custou nada, mas a pessoa ficou tão feliz. Não é gostoso quando você ajuda alguém assim? Tipo, nem custou nada. Nem te custou nada, às vezes é só um abraço. Entende? Às vezes é uma palavra. Às vezes a pessoa está num dia tão ruim, tão triste, chateada, aconteceu, chutou o gato, aconteceu um monte de coisa na vida dela. Naquele dia ela precisa apenas de um abraço ou de um sorriso. Acredite, há muitas formas de curar. Não é só colocando a mão na cabeça e orando, não. O abraço, ele é cura. Eu fui curada através de um abraço. A fala, ela é uma forma de cura. Um sorriso também cura. Uma palavra de afirmação também cura. Muitas das vezes não custa nada você pegar... Deus vai te usar sem você nem saber. Você nem vai saber, mas Jesus já está te usando. A pessoa está ali do nada. Alguém já teve essa sensação de do nada sentir a vontade de mandar mensagem para uma pessoa ou lembrar de alguém, determinado alguém? Porque Deus fala muito sobre isso comigo. Tem vários momentos dentro da minha casa, do nada eu estou assim. Do nada não, né? Porque nunca é do nada. Sempre é Jesus. Eu estou fazendo alguma coisa, aí vem o sentimento de alguém, assim. A lembrança de alguém na minha cabeça. Aí eu já elevo o pensamento, porque eu sei que é para orar. Eu sei que a pessoa está precisando de oração em alguma área da vida dela. Então eu já elevo o meu pensamento ali mesmo. Eu falo assim, Senhor, não sei a necessidade, mas o Senhor sabe. Vai de encontro conforme a necessidade dessa pessoa. Porque Jesus, ele traz justamente para isso. Porque o que ele confiou na minha mão não vai ser a Dona Maria que vai fazer. Aí se com a minha atitude eu ignoro aquele pensamento e falo assim, ixi, acho que não é comigo não. Passa. Jesus, ele simplesmente levanta uma outra pessoa em amor para entender o mistério e fazer aquilo que eu não fui capaz de permitir ele fazer através da minha vida. Entende? Então, muitas das vezes Deus está te usando para mandar uma mensagem. Lembrei de fulano, mandei uma mensagem. Eu já recebi assim. Eu já recebi um comentário assim. Eu pensei na pessoa, mandei uma mensagem para ela. Olha, que Deus abençoe seu dia. Eu nem tava, não foi nada programado. Mandei a mensagem que Deus abençoe seu dia, que seja uma semana cheia de vitória, que as bênçãos do céu venham. E a pessoa foi falar assim, cara, eu estava precisando disso. Eu estava pensando em você agora. Falei, Jesus, é uma forma de Jesus trabalhar. É uma forma do Senhor curar e manifestar o amor dele. Que amor é esse que tudo suporta? Somente o amor de Jesus suporta. Porque diante das minhas dores, da minha fragilidade, eu já reclamo, eu já falo assim, Deus, eu não dou conta. Eu fico estressada. Esses somos nós, diante da dificuldade. O amor que tudo crê. Quanto a gente crê? Porque o Senhor fala, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a sua fé vai ser tão forte o suficiente que você vai olhar para o monte e vai falar assim, monte, sai daí. E ele vai sair, ele vai se mover. Mas quando estamos diante de uma dificuldade, a tendência é o quê? É reclamar, é murmurar, é falar assim, nossa, olha o tamanho do problema. Olha o fracasso acontecendo. Você esquece completamente do Deus que você serve. Você vê tudo e qualquer coisa, menos Deus. E o amor que tudo crê? Só Jesus. Só Ele pode. Só Ele tem esse amor. Só Ele pode nos dar esse amor. E isso é impossível você sentir um amor que tudo pode, que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê se você não tiver Jesus. É impossível você ter esse amor se você não tiver Ele. Porque eu não suporto. Se a Dona Maria pisar no meu pé, hoje, a carne fala mais alto. Ô, Dona Maria, por que a senhora pisou no meu pé? Entende? Então a carne fala muito mais alto. Mas o amor de Jesus, ele suportou a minha e a sua dor na cruz. Ele foi chicoteado, ele foi acusado, ele foi rejeitado,
Ele foi cuspido. Ele sofreu tudo o que ele precisava sofrer por mim e por você. E quantos de nós valoriza isso? Quantos de nós valorizamos esse amor perfeito? Entenda que no meio das suas dificuldades, o seu amor em Cristo Jesus, ele precisa prevalecer. E se você não tem força para amar a pessoa que erra com você, acredite, busque isso no Senhor. Porque é muito fácil eu amar a minha filha. É muito fácil eu amar pessoas que estão próximo de mim. Mas a pessoa que me fere? Essa pessoa aí, ela tem que ficar congelada. Ela tem que ficar lá no quartinho escuro, porque eu não dou conta de aceitá-la na minha vida. Aí é que nós se enganamos. Aí é que nós precisamos demonstrar que temos o caráter de Cristo. Que permitimos Deus agir na nossa vida. A situação ela pode chatear? Ela pode. Você pode ficar nervoso, chateado com a situação. Às vezes a pessoa te magoa. Às vezes, e acredite, as pessoas que vão magoar você é as pessoas de perto, do convívio. Não é o vizinho lá dos Estados Unidos. É a pessoa do convívio, aquela que você ama. Essas pessoas estão sujeitas a ferir você, diariamente, eu digo. E daí você precisa perdoar, você precisa exercer ali tudo que você aprende no Senhor e falar assim, Pai, me capacita porque o vaso não dá conta sozinha, não. É nesse momento que você permite o amor que tudo suporta fazer morada dentro de você. É no momento da dificuldade, da falta de fé, da incredulidade que você precisa permitir o amor que tudo crê morar em você. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente tem que falar assim, Jesus, eu não dou conta, reconheça em nome de Jesus. Não queira levar o fardo nas suas costas sozinho, porque você não vai dar conta. Você vai morrer de velho e você vai chegar diante do Senhor e Deus vai olhar assim para você. Entendeu nada. Porque de fato você não entendeu nada se você fizer com as suas forças. Porque não é nas nossas forças. Nós nunca vamos ser capazes de amar com o amor de Cristo se a gente não permitir Ele fazer morada dentro de nós. Não aceitar seus mandamentos e não tomar a decisão de amar. Porque o amor, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão que caminha junto ali com o nosso mandamento maior. Então decida em nome de Jesus. Decida amar, decida permitir esse amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Mas, Gê, não, no momento de esperar, é tão difícil. É tão difícil. Olha, Gê, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Eu quero as coisas para ontem. Eu tenho sonhos grandes e eu sofro muito com a ansiedade porque eu vejo que a vida passa e as coisas parecem que não acontecem. Meus sonhos não são alcançados. Eu vivo orando, esperando no Senhor, mas parece que Deus nem me ouve mais. Essas somos nós diante da dificuldade que você... não é nenhuma dificuldade. Muitas das vezes Deus está te ensinando, crente, em nome de Jesus. Você está no processo porque Deus quer que você cresça. Acredite que se Ele te der esse sonho hoje, você vai ser reprovado porque você simplesmente vai esquecer de Jesus. E Ele quer o teu coração. Ele quer o meu e o seu coração. Então precisa passar pelo processo da espera. Gê, mas eu não consigo esperar. Eu quero que o negócio aconteça. Eu também quero que o negócio aconteça, mas nós precisamos esperar na força e no tempo do Senhor. Porque acredite, é no deserto que nós crescemos, é no deserto que há capacitação do Senhor, é no deserto que você é aperfeiçoado. E quando você se der conta, você passou pela prova, você alcançou os seus objetivos, e lá na prova maior, você aprendeu o que você precisa esperar. Aí agora você já não sofre mais. Você espera em amor, porque você entendeu. Então precisa esperar. Eu, por muito tempo na minha vida, fui uma pessoa muito ansiosa. A célula passada eu acabei comentando aqui. Eu fui uma pessoa muito ansiosa também. Ao ponto de chegar a algumas situações da minha vida, que chegava financeiramente falando, o financeiro que eu acredito que é coisa que todo mundo, vive. Né? Se a gente não vigiar, o cartão de crédito, que é para ser uma bênção em algumas situações, passa a ser uma maldição. Porque você acaba se enrolando de uma tal forma que se você não vigiar, você tá ali, todo enrolado, igual o balai de gato. Então, em algumas situações eu falava assim, Jesus amado, e agora que desespero? Chegava as contas para pagar e batia aquele desespero e falava, Pai amado, e aí? Qual o mistério? E eu me descabelava e já me estressava.